Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para mostrar nesse vídeo o motivo da existência do número raiz de 3 nas equações elétricas trifásicas e por que esse número nos acompanha em todo o estudo dos sistemas trifásicos. Tá bom? Acho que vai ser bem interessante, vocês vão gostar bastante. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Primeiramente, eu vou fazer um desenho de um circuito elétrico de uma carga trifásica equilibrada em estrela, com as suas respectivas fases A, B, C, e o nêutron interligando seu ponto comum sob tensão zero. Tá? Nós temos aqui VA, VB e VC. Quem é VA? VA é VA menos VN. VN é a tensão que é igual a zero. Tá? Então, VA menos VN, VA é igual a VA menos zero, igual a VA. VB, quem é VB? VB é VB menos VN, VN é igual a zero, VB menos zero, igual a VB. E VC da mesma forma. VC menos VN, VN igual a zero, VC igual a VC. Vou fazer aqui ao lado também o desenho do diagrama fasorial das tensões dessa carga. Tá? Então, temos aqui na sequência direta VA, VB e VC. Até aí, nenhum problema. Nós devemos saber que VA, VB e VC são chamados também de tensões de fase. Por que tensão de fase? Porque é tensão entre fase e nêutron. E vamos fazer no diagrama fasorial para completar o desenho e finalizá-lo as tensões VA, VB, VB, VC, que é VBC, e VCA. Tá? Então, nós temos aqui VAB, na realidade a seta fica aqui em cima. Deixa eu utilizar a borracha para apagar essa seta. A seta fica aqui em cima porque é VA, VB. Temos VBC, então seta fica aqui. E temos VCA. Então, quem é VAB? VAB é VA menos VB. Quem é VBC? VBC aqui, ó, VBC. Quem é VBC? É VB menos VC. E quem é VCA? VCA é igual a VC menos VA. Tá? Sabemos também que VAB, VBC e VCA são chamadas tensões de linha. Quem são as tensões de linha? Tensões de linha são as tensões entre fase. Tensão entre fase A e fase B, tensão entre fase B e fase C e tensão entre fase C e fase A. São chamadas tensões de linha. Sabemos também que a defasagem do ângulo entre as tensões VA, VB e VC são 120 graus. Então, nós temos aqui a defasagem entre essas tensões, 120 graus. Tá bom? Então, aqui vamos reformular esse ângulo aqui. Para isso, eu vou apagar só esse desenho aqui, porque eu vou fazer uma bissetriz nesse ângulo aqui de 120 entre VB e VC, tá? Então, eu vou cortar o ângulo no meio.
Bom, se eram 120 graus, agora nós temos 60 graus. E aqui, onde o tamanho completo de VBC dividido pela metade vai ser VBC dividido por 2. Vamos refazer o desenho desse triângulo. Tá? Nós temos esse triângulo aqui agora. Ó. Esse triângulo. Nós vamos redesenhá-lo aqui embaixo. Bom, vamos redesenhar esse triângulo e nós temos aqui um triângulo retângulo com um ângulo de 60 graus. Temos aqui VB, tá? Esse fasor aqui. E temos a metade desse fasor, que é VBC sobre 2. A metade do fasor é do cateto oposto ao ângulo 60. Ok? Até aí não há nenhuma dúvida. Tá? Só que nós sabemos aqui que VB, ó, VB é igual a tensão de fase. Então, vamos só alterar o nomezinho dele aqui. Então, VB, nós vamos alterar para tensão de fase. E VBC, nós sabemos que ele é chamado de tensão de linha. Vamos alterar VBC para tensão de linha. Então, VBC é igual a tensão de linha. Bom, lá na Tieteteia, a gente aprende que cateto oposto sobre hipotenusa é igual a seno de θ. Quem é o cateto oposto ao ângulo 60? É VL sobre 2. Quem é a hipotenusa? VF. Então, nós temos aqui VF. Vamos botar 1 embaixo, para visualmente ficar mais entendível. E quem é o ângulo θ? Θ é 60. Bom, seno de 60 é quanto? Raiz de 3 sobre 2. Então, o raiz de 3 sobre 2, ele surge aqui numa relação trigonométrica do que é proveniente do diagrama fasorial das tensões desse circuito elétrico trifásico equilibrado. Tá? Então, olha, o raiz de 3 ele surge daí, dessa relação trigonométrica. Então, vamos lá, vamos fazer essa continha aqui. VL sobre 2, que é tensão de linha sobre 2, é igual a 1 sobre VF, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Ó, 2 sobre 2, tem dos dois lados, a gente corta. Então, subindo aqui, ó, vamos fazer esse cálculo aqui. Nós temos que tensão de linha é igual a raiz de 3 vezes tensão de fase. Então, o número raiz de 3 ele surge daí, dessa relação trigonométrica proveniente do diagrama fasorial das tensões do circuito elétrico trifásico. Então, ele surge daí. Agora, eu vou mostrar para vocês por que ele nos acompanha diante de todas as equações dos sistemas trifásicos elétricos. Tá? Então, ele surgiu daí. Agora, eu vou mostrar para vocês onde ele se apresenta. Por exemplo, eu vou apagar isso aqui, mas vou mostrar para vocês. Tensão de linha. Por que tensão fase e neutro dá 127 e por que fase ele não dá 254 volts? Tá? Por que ele dá 220? Porque ele é proveniente de uma relação trigonométrica, não é uma soma algébrica, ok? Então, vamos lá. Por que tensão? Depois eu apago ali. Então, nós temos aqui, quando a tensão de fase, que é a relação entre fase e neutra, ela é 127,
A tensão de linha, ela dá 220 por conta disso. Porque 127 vezes raiz de 3 é igual a 220 volts. Ok? Agora eu vou apagar isso aqui. E vou mostrar para vocês, mais uma vez, o número raiz de 3 nos acompanhando nas relações de potência elétrica. Tá? Então, se nós temos aqui, se a gente for calcular a potência monofásica de cada um desses braços aqui, desses circuitos aqui, nós vamos ter potência monofásica igual tensão de fase, tá? Que é essa tensão aqui, vezes a corrente de linha que passa por aqui, não é isso? É igual corrente de linha cosseno de θ. Quem é cosseno de θ é o ângulo entre tensão de fase e corrente de linha. Tá? E se a gente for calcular a potência trifásica desse circuito aqui, a gente pode somar a tensão, a potência de A, do braço A potência de B e a potência de C. Como a gente sabe que VA, VB e VC eles são equilibrados, VA, VB e VC eles podem dar 3 vezes a potência de um braço só. Então, vamos lá. Percebam que coisa linda que vai aparecer aqui. A potência trifásica ela também pode ser descrita como 3 vezes a tensão de fase vezes corrente de linha de cosseno de θ. Tá? E quem é V de fase? V de fase está aqui. Ó, vamos tirar. Se V de linha é raiz de 3 vezes V de fase, tensão de fase, ele pode ser descrito como tensão de linha sobre raiz de 3. Vamos substituir V de fase aqui nessa equação? Tá? Então, potência trifásica é igual a 3 vezes, quem é tensão de fase? Tensão de linha sobre raiz de 3. E L, que é tensão de linha, cosseno de θ. Ok? Vamos fazer o processo de racionalização para tirar o número raiz de 3 do denominador. Então, potência trifásica, como é que eu vou reescrever? Vamos multiplicar raiz de 3 por raiz de 3. Tá? Esse é o processo de racionalização. Então, nós temos que 3 vezes raiz de 3 dá 3 raiz de 3. VL e L cosseno de θ sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. E olha aí, então nós cortamos. 3 dividido por 3 é igual a 1. Então surge novamente o número raiz de 3 na equação de potência trifásica do circuito elétrico. Tá bom? Então, mais uma vez aqui, ó, potência trifásica é igual a raiz de 3 VL e L cosseno de θ. Então, nós temos, eu mostrei para vocês, em alguns casos, como surge o raiz de 3, o número raiz de 3, que é de uma relação trigonométrica fasorial das tensões elétricas de um circuito trifásico. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que isso seja muito útil para a vida de vocês e que, de alguma forma, isso contribua
para a formação de vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, até a próxima. Eu espero que vocês se inscrevam no canal e que vocês tenham cada vez mais ganho e mais entendimento e mais conhecimento com os sistemas elétricos de potência trifásica. Muito obrigado.